Maconha não é remédio para nada. Legal, tem umas perguntas rápidas aqui para você. Não, bom, essa aqui acho que já foi. O psiquiatra também vai no psiquiatra? Sim. Sim. Cara, eu vou falar uma coisa aqui que os meus colegas vão ficar bravos automedicação. comigo. Tem dois pontos de vista muito sérios aí. Primeiro é assim, tem psiquiatra que tem doença mental. Né? O oncologista pode ter câncer, o cardiologista pode ter problema do coração, o psiquiatra pode ter um problema psiquiátrico. E aqui eu vou citar uma amiga minha muito querida, que é a doutora Alexandrina Meleiro. E aqui eu dei uma sabonetada para não falar da psicopatologia de ninguém, né? A gente tem uma sabonetada aqui, para não falar de Pablo Marçal, de outro político, qualquer que seja. Mas da doutora Alexandrina eu posso falar porque isso é conhecimento público, ela revelou isso e ela tem uma missão dela isso. Ela é portadora de transtorno bipolar e ela é médica psiquiatra e ela foi a primeira médica a revelar que tem transtorno psiquiátrico, né? Um transtorno psiquiátrico grave. E isso serviu de inspiração para muitos médicos que escondiam os próprios transtornos psiquiátricos, né? E a doutora Alexandrina, ela é colega minha lá no Conselho Científico da Abrata, né, que é a Associação de Familiares e Pacientes com Transtorno Bipolar. E eu faço muita live com ela, já dei muita palestra com ela, e ela faz questão de falar, eu não mexo no meu remédio, eu tenho meu médico psiquiatra, apesar dela ser especialista, ter grande expertise em transtorno bipolar, trato o transtorno bipolar dos pacientes dela, mas do meu transtorno bipolar eu não trato. Então ela tem um médico que mexe com a medicação dela e ela fala outra coisa ainda. Eu não gosto de ser tratada como doutora Alexandrina pelo meu médico. Quando eu vou no meu médico, eu quero ser tratada com todo carinho, respeito, mas como paciente. Sim. Então, nesse sentido, o médico psiquiatra vai ao psiquiatra também. E tem uma outra coisa que alguns colegas podem até ficar bravos comigo, né? Mas assim, muito da escolha médica, da especialidade que a gente faz, às vezes é por experiências passadas que a gente teve com a especialidade. Já parou para pensar por que eu não sei se você tem essa vivência, mas muito médico sabe disso, que muito atleta faz ortopedia? Muito médico, atleta faz ortopedia. Não sabe. Não sabia, né? Não. Mas é super comum isso, né? Será que é porque eles não tiveram, ao longo da carreira de atleta deles, né? Da experiência de atleta, contato com ortopedia e tiveram... Por exemplo, muitas moças vaidosas, bem cuidadas, bem alinhadas, fazem o quê? Não que precise ser assim, mas é uma coisa comum de ver. Fazem dermatologia, por exemplo. Porque elas gostam do assunto, tiveram contato, né? Sim. Então pode acontecer de algumas pessoas escolherem a psiquiatria por algum contato que teve com a especialidade mesmo antes de ser médico. Psicólogo entende? é bem comum, né? Uma criança ali que teve transtornos na infância, que precisou ser tratado, aí o cara fala, vou seguir o caminho da psicologia. Não há problema nenhum nisso. Às vezes ele tem uma boa experiência. Vivenciei isso ali, né, por um bom período na minha adolescência e tal, acho que eu vou estudar isso. Conheço algumas pessoas que foram por esse caminho desse jeito. Exato, então acho que essa é uma das coisas desse mito psiquiatra, né? O que é, de fato, a loucura? Cara, essa é uma boa pergunta. Vamos lá, antes que alguém me julgue. Loucura é um termo, não é um termo técnico, né? Não existe o termo loucura em psiquiatria. Existe na filosofia, existe na poesia, existe em um monte de outro lugar. Na psiquiatria não existe, né? Mas se a gente for definir a loucura, talvez seja essa frase aqui, que é a perda da subordinação à realidade objetiva que está diante de nós. Então, se a gente fosse falar em termos genéricos, sem falar em nenhum diagnóstico, seria assim, cara, você está subordinado à realidade que está ao seu redor? Então você está são nesse sentido. Senão, você estaria louco, no sentido filosófico, no sentido poético da coisa. Perdeu a noção. Perdeu a noção. Né? E aí a gente poderia fazer uma série de paralelos com algum transtorno psiquiátrico. Né? Então, na minha opinião, é isso. A pessoa que perdeu a subordinação à realidade, ela está louca. O que não significa, às vezes, que está louca do ponto de vista psicopatológico. Não significa que ela tenha algum problema psiquiátrico. Existem pessoas que são loucas do ponto de vista moral, do ponto de vista de relacionamento e assim por diante. Boa. A automedicação pode funcionar em alguns casos ou não? Se você me pergunta com o verbo poder na frente, eu digo pode. É recomendado? Não. Quase sempre está errado? Sim. Nem a doutora Alexandrina se automedica? Não se automedique não, tá? Tá, perigosíssimo. A maconha pode ser mais eficiente que medicamentos tarja preta? De jeito nenhum. Isso aí é bem legal a gente deixar claro. Cara, maconha não é remédio para nada. Porque quando a gente fala maconha,
ou a gente fala cannabis. Existe até uma grande confusão aqui que a gente pode desfazer. Uma vez eu estava num congresso de farmacologia, numa mesa lá, num debate, e perguntaram sobre cannabis medicinal. Aí eu respondi só assim, cannabis medicinal não existe. Aí o pessoal ficou meio assim, como assim não existe? Tá vendendo aí, um monte de gente usando, Sim, tal. País liberando. País liberando, tal. Como é que é isso que não existe? Vamos lá. Então eu explico, porque às vezes para você amarrar o conceito na cabeça de alguém, primeiro você tem que desfazer o nó e depois se amarra. Cannabis a gente está falando de uma planta. E a planta in natura fumada, né? Ou planta cannabis in natura fumada, fumar maconha não é remédio para nada. Ah, mas eu me sinto melhor. Sim, cachaça faz algumas pessoas se sentir melhor, mais relaxado, e não é remédio para nada. Então, você se sentir melhor, você ter prazer no consumo, no brigadeiro também não é remédio para nada, e algumas pessoas se sentem melhor quando comem um brigadeiro. O maconheiro vai falar, vou fumar um de remédio. É de remédio. Então, maconha não é remédio. Tá? E eu não estou fazendo juízo moral algum, mas a gente tem que dar as palavras pelo que elas são. Né? O que acontece é que o CBD isolado, ele pode ser terapêutico em algumas condições. Curiosamente, em psiquiatria, ele não tem até o momento aprovação para nada. E quando eu digo até o momento, não é que vai ter, é que não tem, né? Aprovação para nenhum transtorno. Tem gente que fala assim, Fernando, mas ele me ajuda a dormir. Né? E aí a gente está falando não da maconha, a gente está falando do CBD isolado, que é um dos componentes da maconha isolado lá no óleo, por exemplo. Ah, mas ele me ajuda a dormir. Assim, tem um monte de coisa que ajuda as pessoas a adormecerem e não são tratamento. Ah, mas ele me ajuda a diminuir um pouco a minha ansiedade. De fato, ele ajuda um pouco, ele sacia um pouco a ansiedade. Mas tem um efeito transitório que não trata o transtorno ansioso por trás. Entende? Cria uma dependência. Então, o CBD ele não causa dependência do ponto de vista químico, mas se a pessoa usa isso todo dia para conseguir adormecer sem cuidar da causa da insônia, cria uma dependência do ponto de vista comportamental e psicológico. Se a pessoa tem ansiedade, fica tensa e usa o CBD para deixar de estar tensa, aquilo não vai causar uma dependência do ponto de vista químico, mas vai causar uma dependência do ponto de vista comportamental e psicológico. Funcionou uma semana, o cara vai ir naquela... E vai usando, né? Agora, o CBD ele tem indicações, e aqui não é opinião minha, tudo que eu estou falando aqui, nada é opinião minha, tá? O que eu falei da maconha aqui não é opinião minha. O CBD ele tem indicações para alguns casos de epilepsia refratária, algumas síndromes dolorosas, tal. O CFM tem lá especificado direitinho, e nenhum transtorno psiquiátrico ele está indicado no tratamento. Então, agora ficou claro quando eu digo não existe cannabis medicinal, é o seguinte, fumar maconha não está indicado no tratamento de nada. E as pessoas se sentirem bem fumando também não é indicativo de que é tratamento para alguma coisa. A gente se sente bem consumindo um monte de coisa, até música, tá bom? E nem por isso é tratamento para alguma coisa. E com isso eu não estou fazendo juízo moral nenhum, mas eu só estou tentando desfazer um pouco a confusão que existe. E eu também não estou falando de uma outra questão, que seria uma questão ética e moral, que é sobre as liberdades individuais do consumo de uma substância, tal. Isso aí seria uma outra discussão que a gente levaria um podcast vai bem mais profundo. Vai bem mais profundo. É isso aí. Se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá aqui na descrição e pegue o link, se inscreva no canal, deixe o seu like e até o próximo Plugado Podcast. Grande abraço, valeu.